Bom dia! Estamos aqui novamente, hoje já é dia 18 de novembro, né? Então nós encerramos na nossa aula passada, do dia 11, o nosso assunto sobre a consciência negra, né? Que será agora, já depois de amanhã, no dia 20 de novembro. E aqui estamos dando continuidade. Hoje eu vou passar para vocês, eu gosto muito de ler causos, né? Adoro aqueles textos que são causos. Então, vou estar lendo aqui para vocês um causo que se chama A Bela da Noite. Eu gostei muito, eu li e achei muito interessante, vou passar para vocês. Então, a história é a seguinte: A Bela da Noite. Os antigos moradores da minha cidade contam que em uma época do passado, numa fazenda que hoje não existe mais, havia noites de rodas de viola em que todos, casados, moças e rapazes, caíam no forró até o dia clarear. Sempre aparecia uma linda moça que todos os rapazes e também os viúvos tentavam cortejá-la, mas ela desaparecia misteriosamente. Numa noite de lua cheia, no meio do baile, a jovem apareceu, linda como um diamante. A sua pele branca se contrastava com a rosa do lindo vestido longo e suas mechas rolavam pelo rosto, deixando ainda mais belos os olhos azuis como o mar. Um dos rapazes disse ao amigo: "Hoje eu a levo para casa." Tomou-a pela mão, conduzindo-a até o meio do salão e não a soltou mais. Ela, de nervoso, suava frio, como se estivesse morta. Não havendo outro jeito, a donzela deixou que ele o acompanhasse até a sua casa. Depois de muito andar, ela disse: "Obrigada. Eu a levarei até a sua casa, como prometi", disse o rapaz. Respondeu o cavaleiro. "Já chegamos", a moça disse. "Como?", perguntou o rapaz assustado. "Aqui é um cemitério." A jovem, que já não estava mais tão bela, respondeu: "Eu moro aqui há mais de 2 séculos." Depois de dizer isso, foi passando atrás do portão e desapareceu por entre os túmulos. Iluminada apenas pela única testemunha, a linda lua cheia, que tudo via, porém nada dizia. O jovem, por sua vez, foi encontrado semanas depois, perambulando pelas estradas, e depois de contar a sua história para muitos, pediu a um padre para morar na igreja, de onde nunca mais saiu. Quanto a bela jovem, ninguém mais a viu, mas dizem que, na noite de lua cheia, uma linda loira, porém gelada, aparece como um sonho e abraça os moços solteiros. Eu achei bonito, né? Como eu acabei de falar para vocês, adoro ler causos. Então, esse caos, na verdade, ela é uma nota assim, explicativa, tá? Este caso, recolhido pela aluna Maria Aparecida dos Santos, foi extraído do jornal escolar Folha de Antonina, desenvolvido pela professora de língua portuguesa Denise Lage Fonseca, autora dessa atividade, juntamente com a equipe de professores e estudantes da educação de jovens e adultos na Escola Municipal Professora Antonina Moreira, no ano de 2012, em Itabira, Minas Gerais. Então, como vocês podem perceber, não é um caos assim tão antigo. Ela foi feita em 2012, né, por uma aluna que contou, que tirou essa ideia de um jornal. Então, eu achei muito interessante, eu gostei muito quando eu li.
esse caso, né? Como a gente tá sempre, a gente lê muitas histórias, né? Muitos textos longos e eu gosto muito já assim de estar mais nos causos. Eu acho muito interessante. Então, não sei se vocês entenderam, né? Vocês podem estar aí tentando relembrar, colocando aí várias vezes para vocês estarem ouvindo, né? E esse caos, né? Esse pequeno texto que eu li para vocês aqui, A Bela da Noite, ela também tem lá suas questões, né? Como todos os outros que eu sempre passo para vocês, né? Aqui sempre deixando aí uma tarefinha, digamos assim, para vocês. Então eu vou deixar aqui também, né? São questões simples, tá? Que a gente vai poder, vou deixar para vocês aqui. E assim na próxima aula a gente vai estar podendo fazer junto, né? Respondendo junto, tá? Vou estar passando para vocês as respostas, né? Ajudando vocês, porque como é somente lido, fica difícil de vocês estarem guardando, memorizando, né? Às vezes tem que estar ali voltando várias vezes o vídeo para ouvir, a gente sabe que isso é complicado. Então, a questão número 1 é a seguinte: pode-se inferir sobre o gênero causo, né? Como que a gente pode inferir sobre esse texto, sobre esse gênero causo, né? A gente pode inferir tratando de uma história que faz parte da tradição oral de um povo. O caos é passado de geração em geração. Qual que é a resposta que vocês acham que menos, né, tem menos a ver, né? Vocês ouvindo essa história, o que vocês acham que não é real? Narra-se de um fato comprovado cientificamente? Será que, né, que trata-se de um fato comprovado cientificamente? O caos intenciona provocar temor aos que ouvem ou os que leem? O que vocês acham, né? Como que pode inferir sobre o gênero causo, né? O que vocês acham que entre essas 4 questõezinhas aqui, 4 alternativas, a que menos, né, menos diz, menos tem a ver, né, com a realidade, com a nossa realidade, né? Trata-se de uma história que faz parte de uma tradição oral de um povo, né? Como quer dizer, trata-se de uma história que faz parte de uma tradição onde as pessoas contam, né, seus causos e vão passando de um para outro, né? O caos é passado de geração em geração, como acabei de falar, né, vai passando de um para o outro. Narra-se de um fato comprovado cientificamente? Ou o caos intenciona provocar temor aos que ouvem ou os que leem? Tá? Essa é a questão número 1. E a questão número 2 é o seguinte: a frase que caracteriza o clímax da história é: ela, de nervoso, suava frio como se estivesse morta. Não havendo outro jeito, a donzela deixou que o acompanhasse até a sua casa. Moro aqui há mais de 2 séculos. O jovem, por sua vez, foi encontrado semanas depois, perambulando pelas estradas, né? Qual que é a frase que caracteriza mais com o clima dessa história, que tem mais, que vocês acham sim que de repente chama mais atenção, né? Ela de nervoso suava frio como se estivesse morta. Não havendo outro jeito, a donzela deixou que ele acompanhasse até sua casa. Moro aqui há mais de 2 séculos. Alternativa D. O jovem, por sua vez, foi encontrado semanas depois perambulando pelas estradas. E, seguindo para a questão número 3, são termos utilizados para referência à bela da noite, menos a donzela, linda jovem, linda moça ou ela, né? Quais são os termos utilizados para referência à bela
na noite, né? Qual que vocês acham que tem que menos, qual dessas alternativas, alternativa A, donzela, alternativa B, linda jovem, alternativa C, uma linda moça, ou alternativa D, ela, né? Qual delas que são, quais desses termos são utilizados para a referência da bela da noite? Né? Qual delas que você acha que não tem a ver com essa história? Estou tentando explicar de uma maneira mais clara para vocês, tá bom? Não sei se eu estou conseguindo deixar assim tão claro como estou tentando, pelo menos. A questão número 4. Predominam-se no causo sequências do tipo descritivo, argumentativo, expositivo ou narrativo. Nós já falamos tanto, né, de descritivo, argumentativo, expositivo, narrativo. E aí, né, de repente esse texto aqui, como que vocês predominam-se, como vocês acham que predomina o causo? Ele é uma sequência do quê? De descrição, de argumentos, de exposição ou de narração? Bem simples, gente. Isso aqui tá bem simples, bem fácil, tá? Eu vou deixar assim para vocês então como uma tarefa, né? Aí nós voltaremos então no dia 21 agora, né? A gente já volta aí. Desculpe, no dia 22, né? O dia 21 é segunda, dia 22 na terça-feira, nossa próxima aula. Aí eu já volto dando essas respostinhas para vocês, tá? Enquanto isso, se vocês tiverem interesse, pesquisem na internet sobre o causo A Bela da Noite. Com certeza, vocês achando esse causo, esse texto, A Bela da Noite, vocês terão lá também essas questões, essas 4 questões que eu passei para vocês aí, que vai estar ajudando muito para vocês na hora de estar respondendo, na hora de estar fazendo essas questões, tá bom? Então, por hoje a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história, do nosso causo. E a gente volta, então, no dia 22, tá bom? Até mais!